uma coisa que quer compartilhar, uma lição nova. Eu quero Estou vendo compartilhar, bibanda. sabe, cada vez que eu leio Filipenses, então eu vejo assim o amor tão grande de Paulo, ajudando esse povo, todos os povos aonde ele foi, sofrendo pelo povo e sempre falando do Evangelho e de Jesus Cristo para as pessoas. Ele não tinha vergonha, ele não tinha medo. Então, se ele tinha medo, ele deveria... Aqui ele não me demonstra que ele tinha medo. Então, ele falava muito de Jesus Cristo para muitas pessoas. Ele queria e incentivava os outros. Mesmo algemado, ele não tinha nenhum receio. Ele incentivava os outros a cada vez mais falar mais sobre o Evangelho para as pessoas. Então, cada vez que eu leio, eu enfato nisso. Sempre estou pensando nisso. Legal. E o capítulo 3? Alguém tem alguma coisa específica de falar do capítulo 3? Capítulo 3 está falando da salvação e da justiça, né? E os dons de Deus. Sim. E que depende da nossa fé em Jesus Cristo. Exatamente, exatamente. As versões, né, são diferentes. O meu começa e faz uma separação entre o versículo 1 e o versículo 2, que eu acho é uma falsa divisão, não deveria ser feito. Eu vou pedir, vou pegar na ordem que está no meu monitor aqui, eu vou pedir para a Heloísa ler o versículo 1. Versículo 1. Ela vai ler na minha, que a dela não é inspirada. É. É NVI. Talvez é melhor, não sei. Boa noite, irmã Josefa. Está nos ouvindo? Talvez esteja, não sei. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Soltei. Veja, só um minuto. Eu avisei o pastor Will que o Ademir faleceu e ele não sabia. Mas então, essa parte, quanto a mais irmãos meus, parece, e a razão que eles colocam dessa forma, parece que Paulo está preparando-se para terminar a carta. Aí, mas está na metade, né? Então, como assim que ele vai terminar a carta? Mas não é isso. Quanto a mais, traduz uma frase que em algumas versões... Elo, o que diz a sua versão, a NVI? Finalmente. Finalmente. Literalmente, quanto ao resto. Mas ele não está finalizando, eu acho que ele sabe disso, mas eu creio que o que ele está dizendo é, quanto ao que ainda falta dizer, alegrai-vos no Senhor. Ele vai repetir isso mais tarde,
Mas aqui ele diz, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E a minha versão, e a maioria de nós compartilha essa versão, parece que o que ele está se desculpando em escrever é alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Mas isso é um desgosto, isso é um problema, escrever alegrai-vos no Senhor? Não é. Essa frase, a mim não me desgosta, é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas, é a cautela que ele vai dar no versículo 2. E esse alegrai-vos no Senhor é o foco do que ele vai dizer. Em outras palavras, ele está tentando tirar nosso foco dos problemas, nosso foco das tribulações e nos ensinar que precisamos focar nossa atenção no Senhor. E quando isso acontece, vem a alegria. Então, a ideia aqui é que nós temos que mudar a fonte daquilo que nos alegra. Antes nós achávamos a alegria em tantas coisas e agora a nossa alegria precisa vir do Senhor. Eu não sei se os irmãos lembram, domingo à noite, quando eu estava pregando, me ocorreu quando eu estava ou preparando a mensagem ou quando eu estava pregando mesmo, o fato de que estou num momento de velhice, escapou o que eu ia dizer. Cuidado com o alemão. Foi embora. Vai voltar, mas a ideia é que eu sei o que era. A questão da vida eterna. Muitos anseiam para uma vida que não tem fim. E eu mencionei domingo à noite que imagina se a gente vivesse a vida que nós temos hoje, mas sem fim. Seria horrível, né? Porque é misturado com alegria e tristeza e com lutas e dores e tanta coisa assim, que o alegrar-nos no Senhor nos ajuda a procurar no Senhor a fonte da nossa alegria e desejar um outro tipo de vida, uma vida que gira em torno do Senhor e não uma vida que se baseia ou se anima com as coisas cá desse mundo. As coisas cá desse mundo são passageiras, são doloridas, sobe e desce, a gente é chocado. O pastor Will, eu escrevi, né, a mensagem do irmão Sebastião, que o Ademir tinha falecido. Eu falei, você sabia que ele tinha falecido? Não, estou chocado. Essa é a vida que nós temos hoje, né? As coisas vêm de surpreendente. Então, se nós anelarmos pelas coisas cá desse mundo, nós nunca vamos ter alegria real. Nós temos que buscar o Senhor e a alegria vem dele. Então, Paulo está lutando para que nós possamos mudar de cosmovisão. Em vez de um cosmovisão focado nas coisas desse mundo, ter uma cosmovisão focada nas coisas do Senhor. Isso que traz alegria. E ao dizer isso, ele entra na cautela. Deve ser uma coisa que ele constantemente alertava, constantemente falava para eles: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que vocês entendem do que ele está dizendo? Com esses cautelas, quem são os cães, os maus obreiros, e literalmente a mutilação, não ele escreveu, acautelai-vos da mutilação, ele está zombando da cara deles.
Quem que são esses? Os judeus. Todos os judeus? Falsos pregadores? Não. Sim, mas qual é a mensagem desses falsos pregadores? Eram os judeus? Sim, mas todos os judeus? Não, era uma parte dos judeus, não era todos. E o que essa parte ensinava? Ele ensinava coisas erradas. Sim, quais? As coisas. Eu me foge aquilo que eu teria que explicar, mas ele Ei, não pastor. ensinava a perfeição da palavra. Eram os judeus que ensinavam um misto de salvação pela fé com as obras da lei. Da Sim. lei. Exatamente. Exatamente. Até li isso aí ontem. Vocês entendem o que é a circuncisão? Nós estamos em companhia mista e é vergonhoso falar desse assunto, mas é uma cirurgia feita em homens do sexo masculino. E é delicado e nas partes privadas. Desculpa, pastor, é que o irmão falou homens do sexo masculino. É que hoje em dia pode ser homem genérico, né? Seres humanos. São genéricos. Para ficar bem explicado. Tem uns meia pataca. E era a marca Deus instituiu a circuncisão, né? E era a marca do povo dele. Em Gênesis 17, você pode ver que Deus instituiu e disse para Abraão que todos os homens teriam que passar por essa cirurgia depois do 8º dia que nasceram. E os que estavam vivos naquela época, eles tinham que fazer isso naquele momento. Inclusive Abraão, Ismael e todos da casa dele tiveram isso. Isso era uma espécie de marca ou selo que eles pertenciam ao povo de Deus. Acontece que havia, no tempo do apóstolo Paulo, você vai ver isso em Romanos, mas particularmente em Gálatas. E também isso é um dos assuntos em Atos capítulo 15. Pessoas dizendo que se você não fosse circuncidado, os homens, que você não podia ser salvo. Talvez até admitiam que Jesus Cristo era o Messias e se chamavam de cristãos, mas diziam que era imprescindível guardar a lei, ou pelo menos parte da lei, para ser uma pessoa salva. Então, alguns ensinavam que as obras da lei salvavam, outros ensinavam que coisas tais como circuncisão eram necessárias para você se tornar salvável, né? Em outras palavras, alguns tentavam misturar e dizer, você é salvo pela fé em Jesus Cristo, mas antes você tem que se tornar judeu, você tem que se circuncidar e praticar algumas coisas da lei para que sua fé tenha valor. E Paulo, é importante nós sabermos isso, porque Paulo faz um contraste constante entre as obras da lei e a salvação pela fé. Ou você trabalha para merecer a salvação, ou você crê na obra que Jesus Cristo fez. Você não pode fazer as duas. É uma ou outra. Você tem que abrir mão de um jeito de salvação para ganhar outro. Onde é que a gente encontra essa mistureba de fé e obras hoje em dia?
dizem que você tem que crer, mas você também tem que praticar obras, senão você não é... No catolicismo, no caso? Exatamente. Não é o único lugar, mas é um lugar bem óbvio, onde você tem essa mistura de salvação pela fé e pelas obras. Pelas obras. Né? E, então, o que Paulo está nos dizendo aqui é muito, muito importante para entendermos o perigo de uma religião que misture a fé e obras. Quando ele diz acautelai-vos dos cães, ele está pegando os palavrões e os jargões dos judeus e jogando isso na cara deles. Os judeus que guardavam a lei chamavam os gentios de cães. Paulo está chamando os judeus que obrigam a guarda da lei para ser salvo, ele está chamando eles de cães. Os judeus achavam que eles eram os bons obreiros. Paulo diz, ao insistir que a pessoa tem que ser circuncidada, você é mau obreiro. E ele chama eles não de circuncisão ou falsa circuncisão, mas de mutilação, porque eles cortam a carne, literalmente, eles mutilam a carne. Eu tenho um amigo que chama os testemunhas de Jeová, ele chama eles de testemunhas de Jerivá. Nem sei o que é Jerivá, mas ele é um sarcasmo que ele usa para falar mal dos testemunhas de Jeová. Por quê? Eles negam a divindade de Jesus Cristo. Então, ele chama eles de testemunhos de Jerivá. E eu lembro que alguém fala, mas eu não gosto disso, por que você tem que rir da religião dos outros? Quando é uma falsa religião que está... uma falsa religião, mas se diz cristã, está atraindo adeptos, Paulo faz isso muito e muito e muito. Ele chama a circuncisão de mutilação, ele chama a circuncisão de castrados, ele zomba deles, ele pega, para você ter uma ideia, a palavra mutilação em grego era circuncisão é peritomei e ele chama eles de katatomei. Só muda a preposição antes, né? Você pode ver que ele está fazendo um jogo de palavras, né? Ele chama toma cuidado com esse katatomei em vez de peritomei. Entendeu o alerta aqui, o que ele está dizendo? Pastor, versículo 3. Pode fazer pergunta agora, não? Pode. A cara do pastor. Então, Paulo tinha escrito algo para ele já. Tem outra carta em algum lugar de Paulo ou só ficou só para eles mesmo? Alguns acham que tem uma outra carta. É possível, talvez, que uma carta que nós perdemos e, portanto, uma carta não inspirada, mas é possível que quando ele estava em Filipos, ele falou disso muito, porque era uma luta constante. Então, não necessariamente ele escreveu outra carta, mas possivelmente é uma coisa que Paulo falava muito. E eu tinha um professor, esse professor que faleceu recentemente, eu lembro quando ele foi meu professor, alguns falavam dele que se você fizesse
uma matéria dele você tinha feito todas. Não era verdade. Mas tinha certas coisas que ele falava vez após vez, após vez, após vez. E você fala, para de falar disso, você já falou isso antes. O que eu descobri mais tarde é que, ainda bem que ele falou 3 ou 4 vezes, porque foi mais ou menos na terceira ou quarta vez que eu comecei a entender o que ele estava martelando e batendo e batendo e batendo, né? Eu acho que o osso é duro e é difícil de entrar. Paulo está falando isso porque ele está falando constantemente contra a circuncisão. Cuidado com eles, cuidado com eles. E eu vou falar de novo. E para mim não é um peso e é segurança para vocês ouvir tudo isso de novo. Agora, se ele tinha escrito antes ou apenas falado antes, isso eu não sei te dizer. Deus sabe. O apóstolo Paulo deve saber também. Então, o que ele ia falar é uma coisa muito importante mesmo, né? Sim. E não é uma coisa só do primeiro século, é uma coisa que é muito importante para nós hoje, para a gente não misturar obras de lei com graça para a salvação. Pastor. Amém. Peraí, que tem alguém clamando. Eu vou mutar. Muito bem. Pastor, uma das coisas que me chama a atenção, e uma vez eu conversava com o pastor Lailton, isso já tem anos, não é de agora, né? Sobre a vida ministerial, e o Lailton falou assim para mim naquela altura, falou, até o final da vida da gente, muitas vezes nós vamos pregar sobre fugir do pecado, servir a Deus e como lidar crentes com crentes e crentes com incrédulos. Até o final da nossa vida. E o irmão também deve se lembrar de uma ocasião que nós conversávamos, não lembro se por meio de videoconferência ou pessoalmente, que eu falei que ficava frustrado quando estava preparando minhas mensagens e sentia que estava só e tão somente repetindo o que os grandes do passado disseram, né? Que não tinha nada, como é que era? Nada original comigo. O irmão me encorajou dizendo, basicamente você não vai inventar nada novo, porque quase tudo, ou tudo que tinha para ser dito já foi dito. E basicamente o trabalho do pastor é esse, de alguém que está ensinando a igreja é esse. Ele vai repetir diversas vezes o mesmo ensinamento, até que aquilo entra no coração das pessoas e eles podem reproduzir também. A mensagem do evangelho, a vida cristã, como lidar com o pecado na sua própria vida, com os outros. E francamente, a gente repete para entrar na minha própria cabeça, né? Sim. Quando eu estudo e prego, eu falo, eu estava deixando isso de lado, eu estava esquecendo disso, eu preciso lembrar. Nós Sim. Somos tão esquecidos e precisamos de lembretes constantes. A fé foi dada de uma vez por todas, né? O que nós temos que crer está tudo nas escrituras. Não temos nada para inventar. Talvez uma forma diferente ou criativa para apresentar para nossa geração, mas o conteúdo é o mesmo conteúdo que Paulo pregou. Nós não temos que mexer em nada. Então, não é descobrir novidade. Nós vivemos num mundo que idolatra a novidade. E se não tiver novidade, eles acham ruim. Mas a vida cristã não é novidade. A vida cristã é fidelidade. Amém. Amém. Pastor, outra coisa também que me faz pensar aqui, eu preciso compartilhar isso com os irmãos, é que quando a gente para e pensa nas religiões do passado, o próprio judaísmo, cheio dos seus símbolos, né, cheio das suas figuras para ensinar o povo judeu sobre fidelidade, amor, serviço, o peso do pecado, né, todas aquelas cerimônias e festas e sacrifícios e ofertas que deveriam ser feitas a Deus, nós vemos que hoje em dia algumas outras denominações que têm
ensinado um pouco de salvação pelas obras, junto com a salvação pela fé, abraçam coisas dessa natureza. É uma rosa que é especial, é uma água especial de algum lugar, é uma pedra especial, é um sal especial, é um lugar de culto especial, é uma oração especial, é um pregador especial. São séries de coisas e eventos, a semelhança do que os judeus faziam no Antigo Testamento, e que nós estamos vendo não o apóstolo Paulo dizendo que perderam seu valor, mas coisas que o apóstolo Paulo está ensinando que eram apenas figuras, e que a salvação e a fé não são derivadas desses elementos, como a própria circuncisão, que era um sinal para os judeus, né? E ele prevê, ele acautela o povo da igreja de Filipos contra esses indivíduos aí repetindo as mesmas coisas. E como o irmão mencionou que é uma coisa atual, é sempre atual. Nós sempre vamos lidar com pessoas querendo vender a salvação por preços materiais. E isso é impossível, né? Sim. Leia, por favor, versículo 3, pastor. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Tá. Então, isso eu preciso desembrulhar só um pouco. Eu quero ler uma passagem paralela em Romanos 2, que diz: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei, se és porém transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Em outras palavras, se o gentio observar os preceitos da lei, será que ele não será considerado circunciso? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Então você é circuncidado, você é judeu, você faz tudo que a lei manda, mas você peca. O que adianta? Versículo 28, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Agora, uma cautela com o que Paulo diz aqui em Filipenses 3 é que ele não está jogando fora. Eu li um comentário hoje onde ele diz que a verdadeira circuncisão é a igreja, que tomou o lugar de Israel e que não existe mais Israel, que agora o que importa é a circuncisão do coração, ou seja, remoção do pecado e da natureza pecaminosa do nosso coração. Deixe-me dizer que eles estão errados. Paulo não está fazendo isso como há muitas outras passagens que dizem isso. O que ele está dizendo é que hoje em dia não há distinção entre judeu e gentio, porque nós temos um novo povo de Deus, que é a igreja. Isso foi o ensinamento de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. E que hoje a verdadeira adoração a Deus, o verdadeiro serviço, não é feito externamente, com leis externas, guardar o sábado, circuncisão da carne, alimentos que você pode comer ou não pode comer, e vestimento que você pode vestir ou não pode, tudo isso é externo. Ele diz que nós que somos os verdadeiros adoradores a Deus, nós que somos a circuncisão. Como assim? Nós que adoramos a Deus no Espírito. Esse adoramos a Deus é a palavra que em outros lugares é traduzido servir. E a ideia é que a forma que os sacerdotes serviam a Deus no templo, nós servimos a Deus dessa forma.
Mas como que nós servimos a Deus? Através de a igreja, um lugar sagrado, onde a igreja faz o papel do templo, que é um lugar sagrado dedicado a Deus? Não. Através de ritos externos, como circuncisão e sacrifícios, não. Nós servimos a Deus não com essas coisas externas, como na época da lei, mas nós servimos a Deus no Espírito. E aqui, provavelmente, é o Espírito Santo. Aliás, eu pensei, o Espírito de Deus servimos pelo Espírito. Entendi. Servimos a Deus pelo Espírito, provavelmente o Espírito Santo. Talvez o Espírito. Lembro que Jesus diz que está chegando a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Paulo está pegando essa ideia. Não é o lugar, não é o templo, não é os rituais externos, é através do Espírito Santo. Aí ele diz, e nos gloriamos ou nos exultamos em Cristo Jesus. Quando você vai a Deus por meio das coisas que você faz, seja circuncisão, seja comidas que você come ou deixa de comer, seja roupa que você usa, seja dias que você guarda, você está chegando a Deus através dessas coisas. O que é, onde fica o foco da glória? No indivíduo que faz as coisas. Exatamente. Anita e eu estamos lendo um romance interessantíssimo, escrito por uma norueguesa que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E é uma trilogia que ocorre na Noruega nos tempos medievais, no século XIII, mais ou menos. Então, a gente vê a Igreja Católica e a religião católica em toda a sua medievalidade, né? Bem como era na época medieval, mas nas zonas nortes da Europa. E é tão interessante como, primeiro, eles não tinham nenhuma certeza de sua salvação. A heroína da história, ela tinha cometido um grande pecado e ela pensava que ia receber retribuição nessa vida, mas também ela praticava atos de promessa, de sacrifício, ela fez uma romaria descalça com o bebezinho dela, tudo isso para tentar ganhar o favor de Deus e dos santos, para os santos orarem por ela. E a ideia, então, sendo que tenha misericórdia de mim por causa das coisas que eu tenho feito por você. Quem é que recebe a glória nisso? Né? Não é Deus, o foco não está em Deus, mas a verdadeira adoração cristã exulta em Cristo, gloria em Cristo. Ele recebe toda a glória, ele recebe todo o louvor. Então, nós exultamos em Cristo e não confiamos na carne, não confiamos naquilo que nós conseguimos fazer com nossas próprias mãos. Não confiamos na circuncisão, não confiamos na nossa devoção, nós não confiamos nas nossas orações, nós confiamos em Jesus Cristo. Aí,
Paulo disse, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele vai dar o exemplo das coisas que ele tinha se ele fosse tentar ganhar a salvação dele por obras de lei. Então, ele faz aquela lista. Eu vou pedir para a irmã Neia ler do versículo 4 ao versículo 6. 4 a 6. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui impreensível. Então, veja, quando ele fala em confiar na carne, o que ele quer dizer por isso? Confiar nas coisas que ele fez, ou que foram feitas para ele. Algumas coisas não tinham nada a ver, mas são coisas que daria confiança para um judeu. Ele foi circuncidado ao 8º dia, certamente os pais dele eram bons judeus. Ele era da linhagem de Israel e até tinha uma tribo. Ele era da tribo de Benjamim, tanto é que o nome dele, Saulo, é o mesmo nome do primeiro rei de Israel, que era um rei benjamita, né? Ele era hebreu, nascido de hebreus. Ele não era um convertido ao judaísmo. Ele era um hebreu da gema. E quanto à lei, ou seja, ele não era um judeu casual, ele era um fariseu, ele era treinado, era rígido. Ele era zeloso, tanto é que ele perseguia a igreja. E se você fosse medir pelo que a lei exigia, você não ia encontrar nada errado com ele. Ele era irrepreensível. Mas ele abandonou tudo isso por causa de Cristo. Olha o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, quais coisas? Essas coisas que nós acabamos de ler. Isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu estava tentando pensar numa ilustração desse fato que ele perdeu tudo. Vocês já ouviram falar daquelas arapucas? Aparentemente usavam ou até usam hoje, onde você quer pegar um macaco e você pega uma botija, alguma coisa que você amarra no chão, onde ele não pode levar embora, e é bem estreito na boca, é bem estreito, ele consegue colocar a mão dentro da boca vazia. Aí, lá embaixo, ele vai pegar as castanhas que ele quer, mas uma vez que as castanhas estão na mão dele, ele não consegue tirar a mão. Então, ele fica preso pelas castanhas que ele, os nozes, ou a coisa lá dentro que ele pegou. E ele não pensa em soltar para tirar a mão. Ele tenta puxar e ele não consegue. E ele fica preso porque aquele vasilhame está acorrentado ao pé da árvore, alguma coisa. Já viram falar desse tipo de arapuca que tem? Um amigo meu criado na África disse que eles usavam isso, né? E de vez em quando pegavam um macaco muito grande e era perigoso. Então eles tinham que dar um jeito de quebrar o vasilhame, alguma forma para não pegar, ou usar uma coisa menor para pegar só macaco pequeno, porque macaco grande é forte. Vamos imaginar, então, uma arapuca dessa, e do lado de fora um monte 30 vezes maior daquilo que está buscando dentro da botija. Mas para ele conseguir aquele monte, ele tem que soltar a mão daquilo que ele estava tentando pegar.
aquilo lá vai prender ele. Então, Paulo está dizendo, ou eu tinha que confiar na carne, todas essas coisas que eu fiz, ou eu tinha que largar a mão dessas coisas para ter Cristo. Eu não posso ter Cristo e essas coisas. Eu não posso chegar diante de Deus dizendo, olha o que eu peguei, olha o que eu fiz com minhas mãos. Eu tenho que soltar aquilo lá, senão eu vou ficar preso e vou para o inferno. Então, eu soltei tudo isso, por quê? Porque o conhecimento de Jesus Cristo era tão mais valioso para mim do que tudo aquilo lá. Então, para mim, aquilo lá é refúgio, é lixo. Pensa numa cidade que não tem condições sanitárias muito boas, onde todo mundo joga todo o lixo, joga na rua. Talvez tenha esgoto correndo livre e tal. Ele falou, todas essas coisas maravilhosas que eu descrevi, que antes eram o meu prazer, era coisa que eu exultava nelas, eu confiava nelas. Para mim, hoje é lixo, é isso. Por quê? Porque Cristo Cristo é muito mais valioso do que essas coisas. Então, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas, e considero até como lixo para ganhar Cristo. Vamos, Sebastião, versículo 9. Versículo 9. Vou achar aqui. E ser achado nele, não tendo justiça própria, nos procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Entendendo as duas formas de conseguir justiça? É porque eu estou muito ruim para enxergar. Então, Mas por leu isso que eu não certinho. estou fazendo uma distinção da leitura. Tá bom, pastor? Não, fez bem. Mas eu estou fazendo uma pergunta baseada no que o irmão leu. Está entendendo a distinção entre a justiça própria que procede de lei Sim. e a justiça De Deus. que procede de Que é Deus? mediante a fé em Cristo. Exatamente. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Exatamente. Então, é uma ou outra. Exatamente. Você vai chegar diante de Deus um dia. Ele só entra, ele só deixa pessoas justas entrar na presença dele. Com que justiça você vai tentar entrar na presença dele? Você vai entrar na presença dele com justiça que você mesmo praticou, baseada na lei, as suas obras? É a justiça de Deus. Ou a justiça que vem de Deus, que procede de Deus e que você recebe pela fé. Exatamente. Não pela lei. Não entendi? Não pela lei. Sim. Então essa é a parte essencial. Você tem que fazer sua escolha. Você vai tentar apresentar sua justiça própria a Deus, ou você vai diante dele com a justiça que Jesus Cristo adquiriu? Faça a sua escolha. Eu perdi, eu não entendi direito. Fala, o senhor me repete de novo, pastor? Tá. Quando chegamos diante de Deus, nós temos que apresentar ou a nossa própria justiça ou a justiça de Jesus Cristo. A justiça de Jesus Cristo. Exatamente. Então, nós temos que fazer escolha hoje, como é que nós vamos tentar nos aproximar de Deus. De Deus. Exatamente. Então, é uma ou outra. Você não pode misturar fé e obras para a salvação. Sim. É isso que ele está dizendo. Até que eu ia perguntar uma coisa para o senhor. Pergunte. Na Bíblia tem um lugar que cita, e eu não estou lembrando de onde, fala assim, a fé sem a obra é uma fé morta. E
Então, o pastor Arthur já me explicou já várias vezes a respeito que é a boa obra, e não a obra de uma forma de comprar salvação. Então, eu queria que o senhor explicasse mais ou menos a distinção, a distinção da compra da obra e a obra, a boa obra. Tá. Então, por um lado, há pessoas que confiam nas suas obras para chegar a Deus, ou pelo fato que guardam a lei, ou guardam os 10 mandamentos, ou praticam alguma obra boa. As nossas obras nunca são boas o suficientes para nós chegarmos diante de Deus. Essa justiça, eles não produzem justiça suficiente. Primeiro, porque eles não podem apagar os pecados que já cometemos. E em segundo lugar, porque nunca são perfeitos o suficiente. Até as boas obras que nós fazemos sempre tem uma motivação errada por trás. A gente faz para inglês ver, a gente faz para ganhar alguma coisa em troca, nunca faz de coração puro, né? Esse tipo de coisa. Então, as nossas obras não servem para nós apresentarmos a Deus. Nós temos que ir única e exclusivamente pelos méritos de Jesus Cristo. E como é que nós recebemos as obras, os méritos de Jesus Cristo? Recebemos isso pela fé. Mas a fé verdadeira produz obras. Agora, fé é só confiar, é mais do que só acreditar. Fé envolve também o confiar em Jesus Cristo. Mas vamos supor que eu vou dar eu vou dar um exemplo de Abraão. Abraão está lá em Ur dos Caldeus, fazendo o que ele estava fazendo lá em Ur dos Caldeus, e chega a palavra de Deus e diz a Abraão, eu quero que você saia dessa sua terra, a casa do seu pai, e vai para uma terra que eu vou te dar, e você vai ser o pai de uma grande nação. Como é que nós sabemos que Abraão creu na promessa que ele seria pai de uma grande nação? O Abraão... Oi? Fala, pastor Arthur. Porque ele obedeceu. Ele foi. Como que nós sabemos que ele acreditou na promessa? Porque ele obedeceu, ele foi. Obedeceu. Agora, foi a obra dele que salvou ele? Não, foi a Ele fé. foi obediente. Quê? Ele foi obediente à palavra. A Deus. Mas não foi a obediência que o salvou, foi a fé. A fé dele. A obediência foi consequência da fé. Então, você é uma pessoa que crê que essa vida, você acredita que essa vida é passageira, que o mundo jaz no maligno, que está indo de mal a pior no pecado, e que um dia É verdade. Jesus Cristo vai voltar para transformar tudo. Aí alguém te oferece R$1 milhão para você fazer alguma coisa desonesta. Se você realmente crê que o seu futuro é celestial e eterno, você aceita os R$1 milhão para fazer uma coisa desonesta? Não porque esse milhão acaba. Mas a minha fé, não vai acabar nunca. Eu tenho fé que um dia eu vou alcançar a glória de Deus. Através de Jesus Cristo. Está vendo como a fé verdadeira produz consequências? É. A passagem que diz
que a fé sem obras é morta é uma passagem em Tiago, onde Tiago diz assim: você diz que você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu, pelas minhas obras, vou mostrar a minha fé. Entende? Em outras palavras, Deus sabe o teu coração, eu não sei. Deus sabe o meu coração. Se eu realmente creio ou não. Mas como, irmão Sebastião, como é que eu sei que o irmão tem fé? A única forma que eu posso saber que o irmão tem fé é pelas obras que o irmão pratica. A pessoa obras, né? As boas. Mas é a fé que salva, não as obras. Mas a fé se manifesta pelas obras. Em outras palavras, o irmão diz que o irmão ama a Deus, que o irmão crê em Jesus Cristo, mas vive no mundão, nas farras, nas coisas, nos prazeres dessa vida, dessa carne. Deus sabe o teu coração. Eu não sei, mas que conclusão eu vou tirar? É verdade. Isso teve as épocas quando eu não conhecia nada, então a gente vivia no mundão, Sim. nos bailes, nos namoros, nos namoricos com as menininhas. Mas chega uma época que basta, chega de tudo aquelas farras, aquelas coisas que vinha da própria nossa natureza. Então, nós entramos em outra estrada, sem o acompanhamento dessas obras malignas. Sim, então, a coisa que nós precisamos colocar claro em nossa mente é que nós nunca confiamos nas obras que nós praticamos para chegar a Deus. Nós confiamos única e exclusivamente em Jesus Cristo. Mas essa confiança única e exclusiva em Jesus Cristo, como nós vamos ver aqui em Filipenses 3, traz consequências para a vida que nós vivemos. Se nós estamos olhando, deixa-me colocar da seguinte forma, se nós estamos olhando para o futuro com Jesus Cristo, nós cremos que Jesus Cristo é nosso Salvador e que o futuro é com Ele. Como é que nós vamos viver a nossa vida? Vamos viver correndo atrás dele, não é? A vida com Jesus, a vida com fé em Jesus. Isso é a prática da carne, dos vícios da carne. Porque muitas vezes a gente pratica determinadas coisas, até certo ponto, até inconsciente. Eu, muitas vezes, estou dirigindo, até aconteceu comigo com o pastor Arthur. Um cara me deu uma fechada e eu falei um palavrão para o pastor Arthur, olhou minha cara e falou: ô, irmão! Aí, então, tem muita coisa que você faz até certo ponto inconsciente. Mas a partir do momento que você tem a consciência que você praticou aquele determinado erro, consciente ou inconsciente, você peça perdão a Deus. E eu tenho certeza que Deus tem a misericórdia e perdoa o pecado. Eu penso assim, né? Sim, ele perdoa, mas por causa de Jesus Cristo, não por méritos nossos, não porque eu pedi perdão. Sim. Entendeu? Veja, volta para Filipenses 3, eu quero mostrar isso, olha. Ele diz, versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Está vendo? Conhecer Jesus Cristo é tão sublime, é tão maravilhoso, que tudo que é desta vida, que antes eu achava tão importante, para mim é lixo. Eu considero como perda e como refúgio, porque eu quero ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei, mas a justiça que é mediante a fé em Cristo. Uma outra forma de traduzir isso é possivelmente mediante a fidelidade de Cristo, mas a justiça que procede de Deus baseada na fé, e nota,
já que ele crê em Jesus Cristo, já que o conhecimento de Jesus Cristo é tão sublime para ele, nota o foco da vida dele, versículo 10, para o conhecer. Eu estou fazendo tudo isso para o conhecer. E o poder da sua ressurreição. Para que serve esse poder? Para me transformar em conformidade com Jesus Cristo. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Deixa eu mostrar uma coisa que acontece aqui. Aqui nós temos uma figura de imagem chamada um quiasma. Um quiasma porque a letra ki, no grego, parece um X. Aí você... imagina que você está olhando para um flamingo em águas muito calmas, né? Aquele pássaro laranjado, né? Você está olhando para o flamingo, primeiramente você vê o bico dele, depois a cabeça, depois o pescoção, depois o corpo e depois a perna, porque ele fica com a outra perna encolhida e depois você chega na água, aí você começa a ver tudo ao contrário, né? Você vê a perna dele de novo, depois o corpo, depois o pescoço, depois a cabeça e finalmente o bico, né? Essa é a figura do quiasma, onde você olha para uma coisa, vai descendo e depois você vê a reflexão e volta para onde você começou. Aí você vai ver que no versículo 10, ele quer conhecer a Jesus Cristo. Ele quer conhecer o poder da sua ressurreição. Esse é o bico do pássaro. Aí ele quer conhecer, para conhecer a ressurreição, ele tem que conhecer sofrimento, não é? Como você só é ressurreto se você morre. Então, a comunhão, eu quero participar do sofrimento de Jesus Cristo. Isso é o corpo e a perna. E depois, conformando-me com ele na sua morte. Isso é a reflexão do corpo e da perna, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Voltamos de novo para a ressurreição, que é a cabeça. Você tem o quiasma. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o conhecimento de Jesus Cristo é tão precioso que ele se tornou a busca principal de minha vida. Tanto é que eu quero o poder da ressurreição dele, certamente para viver eternamente com ele, mas nessa vida para dizer não para o pecado e sim para Deus. Mas para isso, eu tenho que participar do sofrimento dele e conformar-me com sua morte. Lembra que nós estudamos em Romanos 6 que nós morremos para o pecado, estamos vivos para Deus em Cristo Jesus, que nós morremos para a lei, para que nós possamos estar debaixo da graça. É disso que ele está falando. Eu tenho que... A vida cristã é uma morte. O que Cristo diz? Se alguém quer ser o meu discípulo, o que ele tem que fazer? Negar a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir. Tomar a cruz é morrer. Então, Paulo está dizendo, essa é a minha vida, me conformar com ele, ser como ele é. Agora, a morte de Jesus Cristo foi uma morte redentiva, ele pagou pelo meu pecado. A minha morte não é assim. Mas a minha morte é morrer de qualquer tentativa de merecer o amor de Deus, qualquer tentativa de me estabelecer como chefe da minha vida, morrer para qualquer tentativa de eu estar em controle da minha vida e me colocar inteiramente nas mãos de Jesus Cristo para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Por muito tempo, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos me perturbava, porque parece que ele está incerto quanto a se ele vai alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele não está incerto. Ele está certo, mas essa ressurreição dentre os mortos, ele não está olhando só o futuro. Ele quer a vida de um ressurreto hoje. Ele não quer esperar o céu. Se Cristo morreu para me levar a uma vida sem pecado, na presença dele, desfrutando ele, sem véu, sem pecado entrar no meio, sem
sem interrupção, eu quero essa vida agora, e eu estou lutando unhas e dentes para conseguir isso agora. Por isso que ele diz, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A única dúvida dele, e nós sabemos que não era bem uma dúvida, é se ele conseguiria a ressurreição dentre os mortos sem primeiro morrer fisicamente. E é óbvio que não. Como que eu sei que essa interpretação é correta? Por causa do versículo 12. Porque ele, no versículo 12, ele continua a explicar. Ele diz, não que eu tenha já recebido o quê? A ressurreição dentre os mortos. Como assim? Ou tenha já obtido a perfeição. A perfeição. Então, a ressurreição dentre os mortos é a mesma coisa que a perfeição. Ele diz, eu não consegui isso ainda, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Então, Sebastião, o que eu quero que o irmão veja é o seguinte, se a fé é verdadeira e a fé crê que a nossa vida está oculta em Jesus Cristo no céu, e que o futuro não tem nada a ver com o que nós estamos experimentando aqui nesta vida, mas a eternidade é uma coisa, embora um mundo físico, é uma nova criação, um novo céus e nova terra. Se nós realmente cremos nisso, e não apenas acreditamos com nossa cabeça, então nós vamos ignorar tudo que é cá desse mundo e colocar toda a nossa energia em viver para aquilo que tem futuro, para aquilo que é eterno. Verdade. Essa é a fé. Veja que essa luta produz obras, mas não são as obras que nos salvam. É consequência da nossa fé em Jesus Cristo. Exatamente. Entendeu? Então, se eu realmente creio que Jesus é o segredo de tudo, então pode levar esse mundo embora. Leva meu computador, leva meu computador não, porque aí eu não posso falar com os irmãos, mas leva, pode me torturar, pode quebrar minha perna, pode me amarrar na estaca, jogar gasolina, fazer um churrasco com o meu corpo, e nada disso me importa, porque Jesus Cristo é o que importa para mim. Porque ele é mais real, mesmo que eu não possa ver ele com meus olhos hoje, ele é mais real do que a realidade ao meu redor. É verdade. Isso produz uma vida diferente. E Paulo está dizendo, olha, ele morreu para me conquistar, e para me levar junto com ele. E eu não vou ficar aqui parado esperando ele chegar. Eu vou correr ao encontro dele. Então, ele prossegue para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Jesus Cristo. Eu amo essa frase. Cristo morreu para me conquistar. Então, agora, eu vou prosseguir para encontrar com ele e conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, que é a perfeição. Não cheguei lá, mas uma coisa faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam, as coisas que antes eu confiava tanto nelas. Ele faz aquela lista, mas também meus fracassos. Tudo fica para trás. As coisas que antes eu amava, as coisas cá desse mundo, mas também as minhas derrotas e os meus tropeços. Eu deixo tudo isso para trás e eu coloco como um cara que está correndo uma corrida, coloco meus olhos no alvo, que é o prêmio da soberana vocação. Heloísa, o que sua versão diz no versículo 14? Assim, 14, né?
Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Exatamente. Melhor do que soberana vocação. Ganhar o prêmio da salvação lá do alto. O prêmio da chamada lá do alto. Deus em Cristo Jesus. Então, eu estou correndo não para ganhar... não para ganhar coisas desse mundo, prêmios temporais e materiais, mas para ganhar prêmios celestiais. Aí todos, pois, que somos perfeitos, estão no versículo 15, e agora eu estou lendo mais rápido porque nosso tempo já foi. Todos, pois, que somos perfeitos, é a mesma palavra, ele não se julga ser perfeito, mas todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Eu acho, é possível, eu tenho que pensar um pouquinho mais, mas é possível que está sendo irônico aqui. Porque a pessoa que guardava a lei se pensava perfeito, né? Ele achava que ele era o bom. Se você, então, se acha perfeito, eu não sou perfeito. Mas se você se acha perfeito, então você deve pensar dessa forma que eu estou explicando, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. As palavras, não vamos retroceder, é muito fácil retroceder na nossa vida cristã. É possível que perfeitos aqui deve ser interpretado apenas como todos, pois que somos maduros. Tenhamos esse sentimento. Não perfeitos em ter alcançado o alvo. Mas isso os comentaristas não concordam entre si. E para terminar, eu quero ler os versículos 17 ao 21, porque ele não está mudando de assunto, é o mesmo assunto. Irmãos, sede imitadores meus. E aqui a gente pensa, Paulo, você está cheio de si. Mas o que o pastor Arthur disse? Que a gente não tem novidade. E todos nós aprendemos imitando. Não é isso? Eu lembro as primeiras vezes que eu preguei na igreja onde eu fui batizado, e que é a igreja que envia meus pais. Preguei lá. E tinha gente que falou, você parece seu pai quando você prega. Ué, mas não é à toa, porque é a pessoa que eu mais ouvi pregar na minha vida, né? Aí, a primeira vez que João, meu filho, foi pregar numa igreja onde a gente frequentava nos Estados Unidos, eu e ele pregamos no mesmo dia. Ele pregou uma mensagem curta, e depois eu preguei uma outra mensagem também curta, e as pessoas chegaram depois e diziam assim, se a gente fechasse os olhos, a gente não saberia que está lá na frente pregando. Porque a voz é a mesma. Mas é claro. Por quê? Porque ele aprendeu a pregar me imitando. Eu aprendi a pregar imitando meu pai. A gente aprende a viver a vida cristã imitando alguém. Temos que imitar alguém. Então, que escolhemos bons modelos e que sejamos bons modelos. Amém. Né? É isso que ele está dizendo. Então, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Nota, eles andam entre nós, eles se dizem cristãos, eles frequentam as nossas igrejas, mas são inimigos da cruz de Cristo. E isso me dói o coração, eu choro ao pensar nisso. Aí ele explica, o destino deles é perdição, eles vão para o inferno. O Deus deles é o ventre, são as apetites. Por quê? Porque eles só... e ele diz, e a glória deles está na sua infâmia. Provavelmente pensando na circuncisão. Ele está até envergonhado de ter falado em circuncisão, e ele fala, olha, eles se gloriam uma coisa tão coisa que a gente não quer nem falar direito o que é. Minha Bíblia diz assim. Okay? Na minha versão dizia, eles têm orgulho do que é vergonhoso. Sim, exatamente.
visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E aqui é o ponto-chave. Há pessoas que nós podíamos chamar de libertinas, que só se preocupam com coisas terrenas. Eu tinha um amigo advogado, daqueles que eu não queria que ele ficasse perto da minha esposa nem da minha filha, e ele disse para mim na cara dura assim, olha, eu não posso imaginar o céu. Para mim, a única coisa que é importante, a única coisa que eu posso imaginar é o aqui e agora, as coisas que eu vejo com meus olhos, as coisas que eu sinto. E ele vivia uma vida de tanta imoralidade e de libertinagem. Então, apesar dele ir para a igreja, ele tentou comprar Deus com o seu dízimo, todas essas coisas. Esse é um cara que o Deus dele era o ventre, seus apetites, e só se preocupava com coisas terrenas. Mas sabe quem mais é dessa forma? A pessoa que se preocupa com circuncisão, com guarda de sábado, com comida certa ou comida errada. Veja o que Paulo diz em Colossenses 2, versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, as coisas desse mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, a remoção de quem nós éramos em Adão, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso nós vimos em Romanos 6. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Esse escrito de dívida é a lei. E despojando os principais e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo, isso é a coisa que lança a sombra, é Cristo, a realidade que lança a sombra. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por seus juntos ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseieis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, voltando para Filipenses 3, ele está nos acautelando também das pessoas tão presas
a esse mundo que só se preocupam com o que você come, o que você não come, o que você bebe, o que não bebe, que feriados você usa, que romarias você faz, tudo isso. Isso é tudo coisa desse mundo. E ele está nos alertando contra as pessoas que transformam o verdadeiro cristianismo em rituais carnais para alcançarmos o favor de Deus. Aí ele explica: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Teremos um corpo futuramente? Sim. Mas não um corpo de humilhação como nós temos hoje, um corpo que fica doente, um corpo que morre, um corpo que se desgasta. Vamos ter um corpo físico, material, mas igual ao corpo da glória de Jesus Cristo. E ele vai ressuscitar, e nossos olhos ficam lá, não nas coisas desse mundo. Claro que a gente elimina o pecado, é claro que a gente luta contra as coisas, mas não é através de elementos materiais e leis materiais e cerimoniais que nós vamos conseguir vencer o pecado e o mundo e a sensualidade. Tão forte, tão bom esse capítulo. Vale a pena memorizar. E meditar, e meditar, e meditar. Uma pergunta, dúvida, contribuição? Nosso tempo já foi para o espaço. Reclamação? Não. Não. Deu para entender, irmão Sebastião, eu queria deixar isso muito claro, que nós não somos salvos pelas obras, mas a fé realmente produz obras, né? A fé sem obras é morta. É verdade, é verdade. As boas obras, né? Porque tem as obras má também e atrapalham a nossa vida. Sim, atrapalha a nossa comunhão com Jesus Cristo. Também, é verdade. Mas as boas obras são consequências da fé e não uma maneira de conseguirmos a salvação em Jesus Cristo. Sim. Uhum. E ele demonstra isso muito claramente aqui nesse capítulo. Exatamente isso. É verdade. Que a fé nos motiva a viver de uma certa forma. Senão, não é fé. É verdade. Mas, pastor, Oi. o que parece é que a gente mesmo conhecendo, sabendo dessa verdade, que temos que fazer boas obras porque conhecemos e cremos em Jesus Cristo, aqueles que têm a motivação errada são muito mais enérgicos do que nós para poder fazer as obras. Hoje mesmo eu recebi uma ligação do Testemunho de Jeová. Ele queria falar de Cristo, de Cristo não, né? Ele queria falar uma mensagem da Bíblia, segundo ele, para mim, por telefone. Tudo isso agora. Eu creio que muitas vezes são bem mais zelosos do que nós, né? Mas veja que nossas boas obras são consequências de focarmos e corrermos atrás de Jesus Cristo. Em outras palavras, nós não focamos nas boas obras, nós focamos em Cristo e isso produz boas obras. A gente tem que manter isso. E se a gente não está sendo zeloso o suficiente, é justamente porque nós estamos satisfeitos com nossa vida, olhando ao nosso redor, gostando das coisas que nós temos e dos confortos dessa vida e não estamos olhando para Jesus Cristo. Se nós anelássemos Cristo tanto quanto o apóstolo Paulo, nós íamos trabalhar tanto quanto o apóstolo Paulo. E sofrer como ele sofria também. E ele deixa essa luta constante. Ele tá dizendo, eu luto até hoje para alcançar aquilo para o que fui alcançado. Nem ele podia ficar
acomodado. Muito bom. Obrigado pelo tapa na cara. É sempre um prazer. Semana que vem é capítulo 4. Vamos estudar. Estamos perdendo alguns dos que eram tão fiéis. Eu acho que devem estar. Minha sogra e minha cunhada não puderam hoje, elas me avisaram. O Aldo parece que também está não conseguindo participar mais, né? Não sei se está exausto. O Aldo. Deve ter muito serviço, né? Sim, deve ter. Tá bom. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Até noite. quinta-feira. Boa noite. Até quinta-feira. Boa noite, irmã Afra. Boa noite, irmã Josefa. Boa noite a todos.